Eu vou pregar sobre o texto pastor. Seja como for pastor, a gente sabe da ética cristã e disciplina, meio disciplinar da igreja em padrões antigos e dogmas, meio protestante, que vem do parecer ortodoxo, onde a gente tem a obrigação de se depor a própria constituição das normas que estão dentro das igrejas, por exemplo, das igrejas atuais protestantes, o parecer evangélico, com um aspecto de dogma ortodoxo antigo, em todo o aspecto religioso que desenvolveu a igreja como igreja antiga mãe ortodoxa das igrejas protestantes. Como assim as igrejas católicas têm seu jeito evangélico em ser por um aspecto ungido em óleo semelhante ao que o padre usa, e as protestantes mais variáveis em cores por cores também divididas, de aspecto espiritual e de traços, de modelos que se faz arquiteturas e pinturas e todo modelo possível de referência como estabelecimento e casa do Senhor para se fazer oração e determinar a comunidade no acerto conjunto cristão por ética e determinação da autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Então eu vou ler com vocês capítulo 23, do profeta Jeremias. Jeremias 23. Há dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que dispersasse as minhas ovelhas e as fomentasse e não cuidasse delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afomentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão nem se assombrarão, nenhuma delas falará, diz o Senhor. Bendiz o Senhor, que levantarei a Davi o renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e eles serão novo com que nomearão o Senhor nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem de casa de Israel da terra do norte, e todas as terras para onde tinha lançado, então eles habitarão na sua terra. Então, aqui nós vimos as palavras do Senhor diante um ajeitamento pastoral, dizendo que o pastor tem que obedecer à norma da palavra do Senhor em santidade, sendo como profeta do Senhor, assim a seguir, como diz no capítulo, e buscando fazer as coisas que o Senhor tem planejado. Assim como Abel foi pastor de ovelhas, e esse Abel morto por um agricultor lavrador, o seu irmão Caim, que até se salva aí na cadelagem, em cachorro, em dizer Caim, Caim, quando joga uma pedra. O Senhor tem por Abel um exemplo de pastor, e depois Caim, que matou o pastor, Jesus sendo um pastor de ovelhas também, o povo espiritual da época, e hoje nós sendo o bom pastor. Aí Judas é a leva de Doca toda, que é uma caverna onde se esconde o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, não entra pela porta, que não é pastor. E ele mesmo é o caixilho, a porta, e o caminho, a verdade e a vida para nós, o Senhor Jesus. E o Judas, ele matou a Jesus no Calvário, entregando ele por moedas de prata, o dinheiro da salva. Um aspecto de lavrador e agricultor, porque da vinha, que é o sangue do cordeiro, ele cultivava e vendia o vinho, que é uma obra da agricultura. É semelhante a Caim, que era agricultor, e matou Abel, que era pastor igual a Jesus. Aí eu vou ler agora em Ezequiel, no capítulo 34.
é a epígrafe principal dessa leitura de vida. Repita, é a epígrafe principal da epígrafe desse texto. Em interpretação toda variável, que a gente tem, são textos diferentes. Se diz assim: pastores e ovelhas, no capítulo 34, Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores assim: diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestíveis de lã, degolais o cevado, mas não apacenteis as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e desgarrada não tornaste, a traseira perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se apartaram por não haver pastor, e ficaram por pasto todos os animais do campo, porque se espalharam. Os animais, as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes, por todo alto outeiro. Sim, minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi as palavras do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina, e minhas ovelhas vieram a servir ao pasto, e todos os animais do campo por falta de pastor, e meus pastores não procuraram minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentaram minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores e requerei minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar minhas ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais. Pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e buscarei. Como pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas espertas, assim buscarei minhas ovelhas. Livrá-los-ei de todos os lugares por onde forem espalhados no dia da nuvem da escuridão. Então, foi até o verso 12. O Senhor, Ele quer ser o nosso pastor. Então, quando as ovelhas se espalharem, Ele vai e busca. Se espalharem 90, se sumir uma ovelha de 100, não é por isso que Ele deixa os 99 e vai buscar uma. E o Senhor, sendo o nosso bom pastor, Ele vai querer nos apacentar e não vai mais atrás de pastores. Então, Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Então, todo o verso é: deitar-me verde, passo verdejante, guia-me mansamente pela vereda da justiça. Guardarei o teu nome, habitarei na casa do Senhor para todo tempo. Cajado, vara e cajado me consolam. Meus inimigos, preparas uma mesa na mesa do meu adversário. Me faz passar por vezes e passo desejando. Então, aí habitarei tranquilo na casa do Senhor. E o capítulo 28 de Salmo diz que guias a José como um rebanho inteiro, e assim por diante. Então, já no capítulo 23 de Jeremias diz que os pastores vêm apacentar minhas ovelhas. Então, aqui ele também está pedindo que, como não tem quem apacente, que ele quer que apacente, ele mesmo vai apacentar, mas que venha apacentar minhas ovelhas, de Jeremias 23. E o 34, então, que eu mesmo, Senhor, vou apacentar minhas ovelhas, conforme o Salmo 23, encontrando Jesus, o bom pastor. Então, nós vamos lá em João, no capítulo 10 de João. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta não é príncipe das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é satânico, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome, as suas ovelhas leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem porque conhecem sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem sua voz. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entra por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenha vida e tenha abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence às ovelhas não é pastor. De modo quanto vira o lobo, deixa as ovelhas, foge então do bataco e rebanho, dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas me conhecem.
Assim como o Pai me conhece, também conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que é a mim, que são os gentios, né? A mim que convém agregá-las também, e elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, um bom pastor. E assim por diante. Então, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém mentira de mim, mas eu espontaneamente a dou, eu tenho autoridade para dá-la, autoridade para torná-la. Esse mandato é esse do meu Pai. Jesus já ele depois pegou o lugar do Judas Iscariote, vendia vinho, mas Jesus transformava em vinho. Então, numa necessidade de um casamento, ele se tornou pastor também para fazer um milagre. E a brincadeira é o vinho. Se fazia no sistema judaico, né? E o vinho, o que fez o vinho? Jesus era feito brincadeira chamado de vinho. Que quando não tinha, ele fez acontecer. E ele deu a vida para nos salvar. Ô vinho, ô vinho. Brincando com Jesus com uma certa aparência moderada de respeito. Então vamos ler agora o Salmo 23. Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez do pasto, guia-me meu pensamento às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Da tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, Jesus é o bom pastor. E Ezequiel, vou botar lá Ezequiel. Ezequiel. A nação sobre um rei. O 24 diz assim: meu servo Davi, Ezequiel 37 e o verso 24 diz: o meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um pastor. Então Davi é um pastor que representa o Senhor como segundo coração. Israel é Jacó tem a idade dos reinos, dos 12 filhos que Davi vinha a governar. O nome de Israel é a estrela, onde que ele representa a nação e representa Jesus no nascimento, a estrela de Davi. Que dali, dessa idade patriarcal, tudo com Davi, que Jesus vai ser rei. Então, e todos eles terão um pastor quando Davi reinar. Davi é segundo o coração de Deus: andarão no meu juízo, guardarão meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, qual habitaram vossos pais, habitarão nela, e seus filhos, seus filhos, seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será um príncipe eterno. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança perpétua. Estabelecerei e multiplicarei e porei no santuário deles para sempre. Então, o meu tabernáculo será com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver em meu santuário, no meio deles para sempre. Então nós vamos ver uma passagem sobre o pastor aqui, como Abel e Caim. Zacarias se diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, como pastor acende a minha ira, diz Zacarias. São aflitos porque não há pastor.
Em Amós, como o pastor livre da boca do leão, né? Em Mateus, andavam como que ovelhas que não têm pastor. Feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Aquele que entra pela porta, nosso Senhor Jesus, grande pastor em Hebreus, em Efésios, ele mesmo deu uns para pastores, doutores. 1 Pedro agora voltar-se ao pastor e bispo da nossa alma, Jesus Cristo. 1 Pedro, quando se manifestar o sumo pastor, Jesus. Termino por aqui minhas palavras. Obrigado.